Não há nada como a pregação. Ela é a mais elevada tarefa deste mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. É um privilégio pregar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, na prática, a pregação que deveria estar na mesma linha, ou se não de forma mais elevada, a mais nobre profissão, não é assim que ela é vista. A pregação hoje, infelizmente, ela tem sido prioridade, não tem sido prioridade em muitas igrejas. Vocês vão lembrar do que eu vou falar, quer ver? 1h10 de louvor, nada contra o louvor, tá? Tá, Caio? Nada contra o louvor. 1h10 de louvor, 3 peças, 5 danças, todos os ministérios do mais novinho ao maior. E aí no final chegam para o pastor. Eu já passei por isso. A irmã tem 15 minutos. Eu pensei, o que faz em 15 minutos? Saúdo a igreja e vou embora. E digo que Jesus é bom e que veio salvar. Os púlpitos, como eu disse, se tornaram fast foods espirituais. Está perdendo. E nós, é minha obrigação, e eu tenho me levantado com isso. Nós temos a obrigação de levantar a bandeira e dizer: não queremos assim, não aceitamos assim, não aceitamos um pastor, um líder, um pregador que vai no sábado à noite buscar uma palavra na internet. Não aceitamos. Queremos exegese, né, turma de exegese? Queremos exegese, queremos hermenêutica, queremos homilética, queremos. Não queremos aceitar menos. Não estamos falando de eloquência, não, irmão. Estamos falando de coisas. É Deus. Quando Ele abrir, quando o pregador que está lá na sua frente. Lembra como eu comecei te perguntando? Quando ele está na sua frente, o que você pensa? Pois é, que quando Ele abre a Bíblia dele, quando você abre a sua, jorram rios de água viva. É isso que você quer. Eu não quero alguém que diga que eu sou ouro de Ofir. Eu quero que alguém diga que eu sou pecadora, que preciso de conserto, que eu estou errada e que a palavra de Deus me conserta de todo o pecado. Que não é psicólogo, nada contra os psicólogos, nada contra os psiquiatras. Existem pessoas que precisam mesmo, mas que eu, na minha condição de pecadora, não é psicólogo, não. Que psicólogo vai fazer carinho em mim? Eu preciso é de correção, eu preciso é de disciplina. Eu preciso é da palavra genuína de Deus. Eu preciso de um pregador que pregue de verdade para mim e que quando eu saia dali eu digo: eu ouvi a voz de Deus, Ele falou comigo. E o que é pregação expositiva, então? Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Não prega sobre a palavra, é prega a palavra. É muito diferente, pessoal. Ele está dizendo: olha, pregador, a fonte da mensagem está aqui, ó. E você, como servo, a única coisa que você vai fazer é criar o esboço. A mensagem tem dono, viu? Eu quero avisar, se alguém tem dúvida. Tem dono. E o dono é o Senhor da igreja, é Jesus Cristo. E eu não posso colocar nada aqui, porque se eu colocar ou tirar, eu vou receber os flagelos. Todo pregador, quando ele pisa no púlpito, ele deve dizer: tenha misericórdia de mim, Senhor, para que eu não fale uma vírgula que o Senhor não mande eu falar. Mas isso está se perdendo mesmo. Pregação expositiva, segundo a literatura nos informa, ela não é uma inovação da homilética. A homilética não está inventando a pregação expositiva. Não é não, gente. A pregação expositiva, ela remonta daqui, ó, da palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, eles dão ênfase à pregação expositiva. O Senhor Jesus, os profetas, os apóstolos, todos eles pregaram expositivamente. Eles explicavam e aplicavam a mensagem para o povo. Isso é pregar expositivamente. Eu não preciso pular
Eu não preciso gritar, eu não preciso fazer nada, eu só preciso abrir a boca e deixar que aquilo que Deus colocou, que já passou por mim em casa, desça e flua. É só isso que a gente precisa. Por isso, o que se defende, meus irmãos, é que toda pregação deve ser expositiva se quisermos pregar de acordo com a palavra de Deus. Quem quer pregar como a palavra, de acordo com a palavra de Deus, tem que pregar expositivamente. Mas, Valquíria, todo mundo sabe que existe um monte de pregação, de tipo de estilo de pregação, existe a tópica, existe a textual. E aí, Valquíria? Sim, é verdade, é verdade. Mas eu quero dizer que toda pregação, seja ela tópica, seja ela textual, ela pode ser pregação expositiva. Por quê? Como assim? Porque ela vai ter o compromisso de explicar e aplicar o texto da Escritura, de acordo com o significado histórico e contextual. Eu não fujo do contexto, eu não fujo da história, eu não fujo disso, eu não fujo da gramática. A gente vai ver um exemplo aqui do que é ler mal, gente. Qual é o dano de uma pessoa que não gosta de ler e o dano que ela causa para ela e para a igreja quando ela não sabe ler bem. Teólogo precisa saber ler, precisa saber interpretar o que lê. Então, com essa concepção, eu posso dizer que existe pregação tópica expositiva. Eu posso dizer que existe pregação textual expositiva, desde que ela faça o quê? Explique e aplique. Então, no que se resume a pregação expositiva? Em 3 coisas: ler, explicar e aplicar. São as 3 palavrinhas mágicas da pregação expositiva. Ler, explicar e aplicar. Senhor. A pregação expositiva também é o melhor estilo de pregação porque ela evita o subjetivismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, o pregador está circunscrito à verdade, isso vocês já ouviram de mim. Mas a segunda coisa, ele faz com que o pregador proclame toda a palavra de Deus. E não só os textos que ele gosta, não só os textos que ele acha prediletos. Porque tem pregador que só prega aquilo. Eu tinha um irmão que eu estive congregando com ele há alguns anos e ele só pregava num livro. Num livro, ele só gostava daquele. Não pregava outra coisa. Tudo bem, ele era bom naquele. Mas isso não é pregação expositiva. A pregação expositiva tem que pregar todo o conselho de Deus. O conselho todo. E aí é bom que a igreja fica com uma dieta bem balanceada, né? Ouve de tudo e aprende de tudo. A pregação expositiva também é o melhor estilo de pregação porque ela evita uma coisa que é marca da nossa geração: analfabetismo bíblico. E a começar dos púlpitos, o que é uma tristeza. É impossível pregar expositivamente sem um trabalho sistemático, sem um trabalho metódico, sem um trabalho intenso. Não tem como. Os diamantes, queridos, não ficam na superfície como as flores para serem colhidas. Os diamantes ficam escondidos. Pregação expositiva, o pregador, ele precisa ter um trabalho árduo. É cansativo. Esses dias eu ouvi um colega falar, um pastor falar: pastor é uma classe que todo mundo vai passear, ele fica. É verdade. Todo mundo vai pro parque, ele fica. Todo mundo vai no cinema, ele fica. Porque se ele tem compromisso com a palavra, o trabalho dele como pregador é mais intenso. A ordem do apóstolo Paulo para Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Como? Obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que ele está dizendo aqui? A pregação expositiva exige, não é recomendação, é exigência. Exige que o pregador se torne estudioso da palavra de Deus. Não pode ser um itinerante nos livros, ele tem que ser uma constante. Então já fica, aí você pode dizer assim para mim, que desanimador, né? Eu até queria ser pastor, mas depois dessa palestra já estou pensando melhor. É verdade. Pense melhor. Por quê? Pregador expositivo tem que ser não um itinerante, mas tem que ser um estudioso da palavra de Deus.
A pregação expositiva também ela é o melhor estilo de pregação porque ela remove uma ansiedade. Aqui eu quero fazer uma pausa aqui. Tem uma ansiedade que todo pregador que não é expositivo sofre. Acabou o culto domingo. Ele começa. Gente, normalmente é no domingo. Pode até ficar um pouquinho para segunda de manhã se ele dormir cedo no domingo, mas começa. O que eu vou pregar domingo que vem? E aí ele começa. Ai, meu Deus. Passou segunda, ele está numa revista, ele está num livro. Terça-feira ele já começa a ficar com a pressão alta. Meu Deus, o domingo está chegando. Na quarta-feira ele já começa a entrar em pânico. Aí ele vai, folheia vários livros, várias revistas, vai na internet. Quinta-feira ele já está surtando. Na sexta ele começa a entrar em eclâmpsia. Na sexta-feira ele fala, agora eu morro ou eu faço alguma coisa. No sábado ele vai para a internet, porque ele não tem mais o que fazer. Pregador expositivo não sofre isso. Pregador expositivo, ele sabe o que vai pregar. Por quê? Porque ele prega Mateus 16, Mateus 17, Mateus 18, Mateus 19, Mateus 20. Então quando chega domingo à noite, ele vai dormir tranquilo, ele vai comer pizza com a gente lá, vai comer pizza. Por quê? Porque segunda de manhã ele não vai gastar tempo no que ele vai pregar. Ele vai gastar tempo, ele vai usar seu tempo bem para quê? Para preparar a pregação de domingo que vem. Mas ele sabe o que vai pregar. Mas tem outra coisa pior do que essa ansiedade, irmão. São os milindres. Milindres, irmãos. Porque tem pastor, tem pregador que é refém do auditório. E pastor, pregador que é refém de auditório, não é profeta de Deus. É profeta do auditório. O Hernandes Dias Lopes conta uma história que gente, toda vez que eu ouço, eu rio. Eu contei uma parte para minha turma, mas não contei toda. Porque senão não tinha graça deles virem aqui. Ele conta uma história que um pregador foi pregar em determinada igreja. Ele estava sentado, esperando 30 músicas, 50 danças, tudo aquilo, né? E chegou a hora dele pregar, ele se levantou. E antes, quando ele ia se levantar, alguém cutucou. Pastor, aqui não pode pregar sobre adultério. Porque é o seguinte, porque o maior dizimista, ele está com um probleminha de adultério. Então, se o senhor falar, ele vai embora com o dízimo gordinho dele. Então, o senhor não pode falar. Quando ele caminhou mais um pouquinho, alguém puxou o jaleco dele, o paletó dele, e disse, pastor, aqui o senhor também não pode pregar sobre jogo, porque aqui tem uns irmãos que gostam de fazer uma fezinha. E aí ele foi mais um pouco. Quando ele chegou perto do púlpito, o outro disse, aqui também não pode pregar sobre bebida alcoólica. Ah, por quê? Porque tem um irmão aqui que gosta de... E ele foi para o púlpito. Chegou, largou a Bíblia. E disse, irmãos, eu estou frito. Eu não posso pregar sobre adultério. Eu não posso pregar sobre jogo. Eu não posso pregar sobre bebida. Sobre o que eu vou pregar nesta igreja? Um gaiato lá no fundo levantou. Pastor, o senhor pode pregar sobre judeu, porque aqui não tem nenhum judeu e o senhor pode falar rapidamente, de tudo que o senhor quiser, aqui não tem judeu. Pregador expositivo não passa por isso. Não passa por isso de jeito nenhum. Você prega hoje, se domingo que vem falar sobre bebida alcoólica, sobre adultério, sobre sei lá o que for, quem não quiser ouvir, não vai. Fique em casa. E finalmente, a pregação expositiva é o melhor estilo de pregação, porque ela produz maturidade nos crentes. Crente precisa de maturidade, irmãos. Crente não consegue ouvir uma coisinha mais grossa que engasga. E vai ficar sempre, eternamente, como Paulo diz, no leitinho espiritual. Isso não pode acontecer. O objetivo primordial da pregação expositiva é fazer com que a pessoa, ela tema a Deus, ela aprenda sobre Deus e ela obedeça a Deus. Esse é o objetivo da pregação expositiva. Mas então, irmãos, pode então a pregação expositiva revitalizar o púlpito para que ele possa revolucionar? Porque púlpito revoluciona.
Púlpito revoluciona a minha vida, púlpito pode revolucionar uma cidade, um bairro, uma cidade, um país. Púlpito pode, pregação pode. Mas desde que a vida do ministro seja a vida do seu ministério. Aqui, gente, é um ponto que eu não ia trazer, mas eu me senti muito incomodada para trazer. Porque Charles Spurgeon vai dizer que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Eu repito. Um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Eloquência humana, estratégias. E hoje tem muitas, né? Estratégia tem muita para alcançar. Culto disso, culto daquilo, né? Habilidades que são aprendidas em livros, aprendidas aqui dentro do seminário. Elas fazem o orador, mas elas não fazem o ministro da palavra de Deus. A unção de um homem de Deus, ela não é produzida na terra, ela é produzida no céu. O sermão mais eloquente, irmãos, não é o sermão pregado no púlpito. O verdadeiro sermão é pregado em casa, na igreja, como membro e na sociedade. É verdade que a gente tem que estudar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que estudar. Tem que estudar sim, tem que se preparar. Mas a gente precisa, como pregadores, vocês que querem ser, vocês que já são pastores, que já são líderes, vocês precisam, e eu preciso, obedecer aos mandamentos divinos. Eles não estão ali só para enfeitar. Não basta que eu seja uma professora que gosta de ler. Não basta que você seja um professor intelectual, o melhor professor que esse seminário já viu. Não basta que você seja um exímio pregador. Sua vida deve ser digna do Senhor. Sua vida deve ser digna do Senhor. Eu vou repetir. Sua vida deve ser digna do Senhor. O Senhor não está procurando pregadores expositivos. Ele está procurando adoradores. Sua vida é a vida da sua pregação. Cirurgião não pode. Você ia querer fazer uma cirurgia com um cirurgião com as mãos sujas? Gostaria? Como você sai, Diego, lá na mecânica com as mãos cheias de graxa? Você gostaria de fazer uma cirurgia com alguém com a mão suja? Pois é. Você também não pode subir no púlpito com as mãos manchadas, com a vida maculada. Mas para nossa tristeza, irmãos, essa é uma realidade. Crise pastoral, crise teológica, crise familiar, crise vocacional. Que tudo isso vai respingar no púlpito e que vai respingar na pregação. É assustador o número de pastores que estão se divorciando sem nenhum motivo. É impressionante. Sem motivos bíblicos. Se casando de novo. É impressionante, irmãos. Como eles em casa, eles são insensíveis. Pais grosseiros. Pais sem paciência. Pais autocráticos, sem doçura com os filhos. Na verdade, eles quebraram, eles romperam. Eles renegam todos os votos que fizeram com Deus no altar. Toda essa crise pastoral, ela reflete em nós. Porque pastores precisam se... E líderes, e pregadores, e pastoras, enfim, todos que pregamos, precisamos nos preparar de forma completa. Tem que ser mente e coração. Tem que ser intelecto e tem que ser a vida. Não dá para dissociar. Não dá, irmãos. Deus requer de nós santidade. Da igreja de uma forma geral, mas dos líderes de forma especial. Santidade, irmãos. Deus quer santidade de nós. Sabe, o pior de tudo isso é que o nome de Deus tem sido blasfemado. Então, meus irmãos, é urgente a volta à prática da pregação expositiva. É urgente, é premente, é preciso isso. É preciso isso. A igreja evangélica, urgentemente, desesperadamente, ela precisa de uma pregação revitalizada. Um reavivamento no púlpito é urgente.
mas nos bancos também. Há líderes oferecendo alimento venenoso para o povo e não pão celestial. E nós queremos pão celestial. Não queremos mais veneno. Quero vida. Quero sair da igreja dizendo: eu ouvi a voz do Senhor pela boca daquele homem e daquela mulher. Líderes estão mercadejando a palavra de Deus, irmãos. Estão negociando a palavra de Deus para agradar. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: pregador não é animador de púlpito. Pregador, irmãos, ele não sobe o púlpito para entreter ninguém. Pregador expositivo, ele sobe ali para levar as pessoas, por meio da palavra, ao arrependimento. É isso que o pregador expositivo faz. Só isso. Pregador é arauto de Deus, irmãos. Pregador, ele está ali para anunciar ao povo todo o desígnio de Deus. Porque pregação fiel às Escrituras prega toda a palavra de Deus. E essa revitalização é urgente, porque existem pastores que estão como galhos secos. Pregadores secos pregam sermões secos. Sermões sem poder. E sermões sem poder são pregações fracassadas. E isso Deus não quer. Isso a igreja não pode suportar mais. Se de fato a gente realmente deseja que haja uma alteração nessa situação caótica que é a igreja brasileira, e aqui eu me restringo à igreja brasileira, mas não só a igreja brasileira, mas se a gente quer que a igreja brasileira ela tenha uma mudança nessa situação que a gente está vivendo hoje, é preciso um reavivamento no púlpito. E sabe de onde começa? De nós. Começa de cada um de nós. É preciso fazer o que mude. Aquele evangelista americano disse, ele foi perguntado assim: pastor, o que faz para ter um reavivamento na igreja? Sabe o que ele respondeu? Ele disse: acenda uma fogueira no púlpito. Isso deve ser feito por meio da pregação genuína da palavra, mas não somente pela pregação genuína da palavra, mas principalmente que a vida do pregador não seja divorciada da vida espiritual. Você pode ter uma exegese consistente, você pode ter uma sólida teologia, você pode ter uma brilhante apresentação, ortodoxa como nunca, uma doutrina perfeita, mas ela não vai glorificar Deus. Ela não vai alcançar os perdidos. Ela não vai edificar a igreja se a vida do pregador não for uma vida de santidade. A vida do pregador fala mais alto, muito mais alto do que os seus sermões. E eu termino aqui dizendo para vocês: técnicas exegéticas, técnicas hermenêuticas, gosto de todas elas, irmãos, como aprecio. Homilética, é o prazer de ensinar. Mas se nada disso, isso é importante, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma pregação expositiva. Mas sem vida de adoradora, sem vida de santidade, não há fundamento para um ministério poderoso. Ministério poderoso, só com vida de adorador, só com vida de santidade. A meu desejo, irmãos, como nova professora nesse seminário, é que eu possa contribuir, tendo essa visão de que muito, muito mais além do que ser um bom pregador, você seja um homem que Deus, quando olhe lá de cima, diz: eu me comprazo em você, eu me alegro com a sua vida, me alegro com o seu comportamento. E eu agradeço demais a oportunidade e espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Pastora, muito obrigada pela oportunidade.